Esse Pedro é demais, né? Costumo dizer, costuma falar que ele é o nosso pastor online. Amém? Ele manda ver mesmo, né? O menino é fera, glória a Deus, aleluia. Tão bom a gente ver esses jovens crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Que neste dia você possa ser guiado, conforme diz o Salmo 23, né? Guia-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Amém? Glória a Deus, que você possa encontrar esse descanso no Senhor e ser guiado por Ele a essas águas tranquilas, que é a presença do nosso Senhor Jesus. Amém. Amada igreja, quero conversar um pouquinho com vocês hoje, numa palavra que Deus tem falado muito ao meu coração e também achei muito pertinente ao nosso momento em que estamos vivendo, que é o retorno das nossas células, amém? O Espírito Santo falou muito ao meu coração acerca de uma palavra, quero compartilhar com você. Na verdade, é uma palavra instrutiva, ok? Sabemos que no momento que é lida a palavra, que vamos comentar sobre a palavra, há uma batalha no mundo espiritual muito grande. Traz aquele momento de não entender a palavra, de distração, o pensamento vai divagando e tal. Há uma batalha espiritual. Em nome de Jesus, queremos que você preste bastante atenção nesta palavra, que será lida e comentada. Amém? Convido a você a abrir a palavra do Senhor em Efésios. Efésios capítulo 2, do 17 a 22. O tema da nossa mensagem é Edificando a Casa de Deus. Efésios 2, 17 ao 22. Se você não conseguiu abrir, vamos lendo o texto, e você pode anotar o texto que está aí no telão, e depois você conferir. E você que abriu Efésios, eu gostaria que você não fechasse a Bíblia, por favor, em nome de Jesus, mantesse ela aberta, porque nós estaremos lendo também alguns textos depois, tá? Então, em Efésios capítulo 2, 17 a 22, edificando a casa de Deus. Vamos ver, então, a partir do 17. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e nem forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular que é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Amém? Que texto lindo, né? Quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele teve oportunidade de escrever várias cartas, classificadas em duas partes, essas cartas. Ele tem as cartas pastorais, que ele escreveu diretamente para os pastores, e tem as cartas da prisão.
Quando ele escreveu aos Efésios, ele estava preso em Roma. O apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, juntamente com os cooperadores da obra, eles abriram um trabalho em Éfeso. Ele abriu um trabalho, começou ali uma igreja, e ele deixou esta igreja na direção de alguns líderes, e ele retorna para Jerusalém. Depois ele volta para Éfeso, e ali ele permanece por 3 anos. Então ele teve assim uma convivência com aquela igreja, um relacionamento de irmãos, entre irmãos, com aquele povo. O propósito desta carta foi fortalecer a fé cristã e o propósito da igreja como corpo de Cristo. Então, ele, na cadeia, lá preso em Roma, ele escreveu a esta igreja com um propósito, e o propósito foi de fortalecer a fé cristã daquele povo, edificando o corpo de Cristo, edificando a igreja por meio dos relacionamentos entre os irmãos. Não foi para combater nenhum tipo de heresias, como em outras cartas você vai ver ele escrevendo com o propósito de combater heresias, resolver conflitos no meio da igreja. Por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, ele escreve com o propósito de combater dissensões no meio do povo, que havia muita confusão entre os irmãos, questão de relacionamentos. Então ele escreve com esse propósito. Mas nesta carta, o propósito específico foi fortalecer a fé cristã desta igreja. Agora vamos lá, Efésios 3, do 14 ao 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebo o nome toda a família nos céus e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com o poder interior por meio de seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Aqui está falando questão de relacionamento entre os irmãos. Olha os benefícios quando você está ligado ao corpo de Cristo, quando você está ligado a relacionamentos, aos relacionamentos entre a igreja com os irmãos. Olha os benefícios, gente, isso é muito forte. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Olha, não conseguimos compreender esse amor. Mas ele fala, mesmo assim, nós temos que experimentar esse amor, mesmo não compreendendo. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para o todo sempre. Amém? Queridos, esta palavra foi escrita para uma igreja, falando sobre relacionamentos e os benefícios destes relacionamentos. Todos nós formamos uma família, amém?
porque temos o mesmo Pai. E Deus, sendo nosso Pai, Ele é a fonte de toda a criação, e como Pai, Ele nos prometeu amor, poder, a sua família, que é a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Queridos, vamos ser honestos. Nem sempre é fácil conviver com outras pessoas, é ou não é? Porque ninguém é perfeito. Nem mesmo aquele mais espiritual. Ele não é perfeito. Ele não é, porque nós somos falhos. Quando nós falamos em relacionamentos como irmãos, igreja, há aqueles que falam, não, eu não quero me envolver com a igreja. Eu quero ficar escondidinho lá naquele canto para que ninguém possa me ver. Porque a gente também não pode nem acusar essa pessoa, condenar essa pessoa, julgar essa pessoa, porque ela tem os porquês, o seu motivo por não querer se envolver, talvez por causa de uma frustração, uma decepção. Ninguém está isento disso. Mas tem aquele que fala, não, eu não quero me envolver na igreja, eu não quero participar de nada, eu não quero participar das células. Nós somos uma igreja em células, porque eu fui frustrado lá atrás. Mas são pessoas que nos ferem e são pessoas que nos curam. Amém? Isso é interessante. Não tem perfeição. O único perfeito é Cristo. Aí você vê aquele irmão tão espiritual, fala, não, eu quero, é ele e tal, mas um dia ele vai te decepcionar, ele vai te frustrar, porque geramos expectativas no homem, na pessoa do ser humano, enquanto ele é falho. Às vezes, se eu não te chateei ainda, pode agendar esse dia vai chegar, eu posso te decepcionar, eu posso te chatear. Viu que coisa? Mas nem por isso nós temos que deixar de se relacionar como povo, como igreja, como irmãos. Há uma frase um pouco pesada, tá? Mas essa frase não é minha, eu ouvi. Se você procura uma igreja perfeita, podemos até acrescentar aí, ou uma célula perfeita, cuidado que você poderá estragá-la. É pesada, mas é uma realidade. Porque perfeito somente Jesus. Com todas as nossas fraquezas e diferenças, nós precisamos uns dos outros. Porque ninguém, queridos, nasceu para ficar sozinho. Até Deus, Ele se relaciona em família, que é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? O Espírito Santo, o Filho e o Pai, que é Deus, eles se relacionam, eles vivem em comunidade. Será importante continuarmos em contato com os outros irmãos que pertencem ao corpo de Cristo. Precisamos manter esse contato. Vimos nesse período da pandemia, esse contato sendo tão frenético, porque a gente via entre as células, as células, elas têm o seu grupo, e ali a gente via o quê? Irmãos pedindo oração, irmãos um ajudando o outro, irmãos dizendo que estava passando por necessidade, e ali a gente viu mesmo a igreja, os irmãos se reunindo em oração, comentando, conversando. É uma igreja que mesmo com as circunstâncias, ela não parou. Por quê? Por causa dos relacionamentos, os vínculos, um procurando o outro, um querendo saber do outro, a gente viu isso. Porque aquele que está vinculado a uma célula, que faz parte, que é membro de uma célula, ele não parou, porque o líder ficou ali o tempo todo conversando, motivando, mandando uma palavra de edificação.
Isso foi muito lindo, foi muito lindo. Foi o que fez permanecer, queridos, a igreja nesse tempo tão difícil. Claro, além do Espírito Santo, que é o líder da igreja, que é o que direciona a igreja, foram os relacionamentos entre os irmãos. Isso é lindo de ver. Então, nós somos uma igreja em células. Eu quero te incentivar, você que ainda não participa, que você ainda não é membro de uma célula, faça parte de uma célula, para você participar desse mover de Deus. Nós temos células presenciais e também células online. Olha só como que Deus é lindo. Em todo o tempo Ele esteve na direção de qualquer situação, qualquer circunstâncias que passamos como igreja, como provação. Deus, Ele sempre esteve à frente. Antes nós reunimos somente no presencial, tudo presencial. Online a gente nunca tinha escutado falar, células online, reuniões online, né? Claro, poderia ter sim, tinha, mas bem pouco, né, assim. Mas agora, com esta provação que nós passamos aí, a questão da pandemia, fez o quê? Se o inimigo achava que a igreja iria parar, pelo contrário, ela rompeu, porque ela passou a alcançar pessoas de outros lugares, através da nossa tecnologia, dessa ferramenta. Isso é muito lindo de ver, queridos, e tudo questão de relacionamento. Então nós não paramos e nem vamos parar. Aqueles que se isolam da família cristã e tentam caminhar sozinhos, estão se afastando do poder de Deus. Ninguém consegue caminhar sozinho, uma hora ele vai perecer. Eu quero que você pegue tua mente agora, vamos colocar aqui, imaginar, você, o teu corpo ali. Agora, imagine o teu braço andando sozinho, separado do corpo. Você viu aí o teu braço andando sozinho, fora do corpo? Ou a tua perna fora do corpo? Ou a cabeça, que horror, né? Dá até medo. Tua cabeça andando fora do corpo. É horrível, não é? É horrível, é feio. Não é legal. Você vê no teu braço andando fora do teu corpo. E o que o apóstolo Paulo fala nas cartas aqui? Efésios, Coríntios e tal. Ele fala de relacionamentos e compara a igreja como o corpo de Cristo. Então, a igreja aqui, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, né? Cristo a igreja é o corpo, Cristo é a cabeça e nós somos os membros deste corpo. Ele fala, ele explica muito bem isso. Logo, nós somos membros do corpo de Cristo. Agora, imagina você que faz parte desta família de Deus, você faz parte deste corpo de Cristo, você andando sozinho, à mercê, sem rumo. É feio, não é legal. Você saiu da família de Deus, do meio da família de Deus, no meio do povo de Deus. Aí acaba morrendo espiritualmente, sem força. Porque quando esse poder que se refere aqui, é aquele poder assim, você está passando por uma situação sem força, como a palavra de Deus fala aqui, quando nós estamos, às vezes, passando por uma dificuldade, uma provação, que a gente nem consegue orar, né? O Espírito Santo intercede em nosso favor perante o Pai. Você chega no meio do povo de Deus, no meio da família de Deus, você não consegue orar, você não consegue abrir sua boca para cantar, você não sente, às vezes você não consegue nem sentir a presença de Deus, porque você está fraco. Você chega no meio do povo de Deus, você não consegue nem abrir sua boca, de repente o povo de Deus começa a incendiar, começa a cantar, começa a louvar, começa a orar, mas você está ali estático. De repente já muda tudo. Por quê? Por causa desse poder, dessa atmosfera do poder de Deus, e você está debaixo desse poder de Deus, que é a igreja unida, que é a família, que é a célula unida. Glória a Deus, aleluia. Primeira carta aos Coríntios 15:6, você não precisa anotar,
mas você pode ouvir esta leitura. Olha só o que diz. Paulo falando: depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Como foi digitado aqui, eu acho que está errado, estão, tá? Perdão, foi digitado aqui, meu auxiliar que digitou, mas é a maioria dos que ainda estão vivos, eu acredito, né? Aqui foi a digitação. O apóstolo Paulo diz aqui que Jesus, quando ele ressuscitou, antes ele ressuscitou, e na sua ascensão, quando ele estava ali acontecendo aquele momento da sua ascensão, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Então ali, Jesus subindo, e mais de 500 pessoas contemplaram esse momento. Antes de Jesus subir, ele disse algo muito interessante. Então, 500 pessoas viram, mais de 500 pessoas. Aí lá em Atos 1:4, a palavra do Senhor diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus já havia ressuscitado, e agora ele vive entre o povo por 40 dias, ele aparece ali para alguns apóstolos e pessoas por 40 dias. E nesse dia, enquanto comia com eles, Jesus deu uma ordem. Olha só, presta atenção nessa ordem. Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Jesus deu uma ordem aqui, que eles não saíssem de Jerusalém. Não saiam. Jerusalém significa temor a Deus, cidade de Deus, fundação da paz. Vocês entenderam? Eles estavam reunidos, Jesus já ressurreto, ele aparece aos seus discípulos e come com seus discípulos e fala: olha, não saiam de Jerusalém, porque a promessa virá. Agora quero mostrar para vocês qual é essa promessa que ele fala. Está no telão Atos 2, fazendo favor? Preste atenção, igreja. Aqui está a promessa. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E sabe quantas pessoas tinham aí? 120 pessoas que esperaram a promessa do Pai, que obedeceram a ordem de Jesus. Então vocês entenderam, até se você achar o versículo que fala aí de 120 pessoas, puder deixar aqui no telão, fazendo favor. Olha só, entenda comigo, vocês estão entendendo a palavra? Quando Jesus ressuscitou na sua ascensão ali, mais de 500 pessoas viram, e ele deu uma promessa: vocês não saiam daqui até a promessa do Pai descer, vir sobre vocês. Essas pessoas não esperaram, somente as 120 pessoas permaneceram, e foi então a descida do Pentecostes, a promessa do Senhor veio sobre esses 120, porque eles obedeceram e esperaram a promessa do Senhor. Aleluia. Jerusalém, então, significa temor a Deus, cidade de Deus e fundação da paz. Mas essa unidade não acontece por acaso. Temos que trabalhar para alcançá-la. Às vezes, as diferenças entre as pessoas levam às dissensões,
Mas isso não deve acontecer na igreja, e nem acontecer nas células. Mas acontece. Mas acontece por quê? Por causa das nossas falhas. E muitas vezes nós concentramos naquilo que nos divide. É ou não é? A tendência é essa, queridos. Olha lá o versículo, ó. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, num grupo de cerca de 120 pessoas. Aleluia, isso é forte, queridos, isso é muito sério. Obrigada, viu? Voltando à palavra aqui. A nossa tendência, então, é concentrarmos naquilo que nos divide. Por exemplo, se eu cheguei a fazer parte de um ministério, eu estou no time de voluntários, ali alguém olhou torto para mim, eu fiquei chateado, não quero mais participar do time de voluntários, não quero mais ir nem para a igreja. O que o inimigo vai fazer? O inimigo vai colocar isso mais continuamente na sua mente. Ele vai trabalhar em cima disso, e você vai começar a dar importância a isso. Eu não vou mais na célula, porque na célula o líder fez isso. O irmão lá falou demais, e não sei o quê. O líder brincou, e foi uma brincadeira que eu não gostei. Sabe, eu não vou mais para a igreja, porque cheguei lá, e isso aconteceu aquilo, a palavra foi muito dura, eu não gostei da palavra. Eu não vou fazer mais parte do ministério de louvor, porque aquele irmão, respondeu áspero para mim. E o inimigo vai trabalhando em cima disso. De repente, essa pessoa que dá tanto ênfase a essa situação, dá tanto valor, ele acaba morrendo espiritualmente, se afastando do corpo de Cristo, se afastando dos relacionamentos, que é bíblico, como nós vimos aqui. Há poder, há unção, há multiplicação, há milagres, através dessa unidade, desses relacionamentos. Então, ao invés disso, da pessoa dar tanto valor a isso, vamos dar valor naquilo que nos une. E quem é que nos une, queridos? Quem é que tem essa criatividade de buscar esse poder da unidade, da união, se não é o Espírito Santo? Vamos dar valor ao Espírito Santo, aquele que nos une, aquele que nos leva a viver em amor. Vamos dar ênfase ao Espírito Santo, e não naquilo que às vezes entristece o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Em Efésios 4:4, o apóstolo Paulo ainda dá uma orientação. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só corpo, há um só Senhor, há um só batismo, há uma só igreja. E é isso que ele fala, que nos leva a ter a esperança. Mas nós temos que estar debaixo desse mover, através dos relacionamentos, através da igreja em células, participando de uma célula online, participando, se envolvendo com a obra de Deus, se envolvendo com o corpo de Cristo. E há pessoas que têm deixado a família de Deus, têm trocado a família de Deus por um prato de lentilha. E isso é perigoso, queridos. Isso é perigoso. Vamos viver unidos, juntos, células multiplicando. Eu não quero que a célula multiplique. Não, a célula não pode multiplicar. Não quero que a célula multiplique. Não. Quando você multiplica a sua célula, a igreja do Senhor está crescendo. O povo de Deus está crescendo. Nós temos que ter essa mentalidade. Amém? Então vamos fazer parte desse mover, parte dessa alegria, dessa presença do Senhor em nossas vidas, através dos nossos relacionamentos, um ajudando o outro. É isso que Deus quer ver. Por quê? Porque Ele é um Pai, e como um pai, Ele quer ver o bem dos seus filhos, unidos, juntos, mesmo com as nossas diferenças, mas Ele nos quer juntos. Amém? Concluindo, como é essa casa? Se o tema lá é a casa de Deus. E a casa de Deus
a gente também tem usado um lema assim: você é a igreja onde você está. Amém. Isso é bíblico, você é a igreja onde você está. Mas essa igreja, ela tem que estar vinculada a uma igreja, que é a família de Deus, que é o corpo de Cristo. Por exemplo, eu estou em viagem, eu estou lá em São Paulo, lá eu estou sendo igreja. Mas de qual família eu faço parte? Qual é a minha família como povo de Deus, como igreja? A Manancial, lá em Vilhena, Rondônia. Estão entendendo, queridos? Tem que fazer parte de um povo, tem que estar ligado a essa videira, né? Que a seiva nos alimenta, que é o Espírito Santo. Aleluia. Como é essa casa? Seu fundamento é Cristo, amém? O fundamento desta igreja aqui é Cristo Jesus. Sendo uma casa, ela possui resistência, amém? E essa resistência, eu creio, continuando lendo a Efésios, ali as cartas de Paulo, essa resistência está onde? Nos relacionamentos. É um ajudando o outro, é um fazendo o outro ficar forte. Beleza e variedade de cômodos, e é útil em toda a sua totalidade. Variedades de cômodos, né? Aí está no telão. Eu entendo que são os ministérios, que você pode chegar e se envolver, fazer parte de um ministério. São os cômodos. Time de voluntários, time da produção, daí da filmagem, né, louvor, ministério infantil. Meu Deus, como nós estamos precisando de gente para o ministério infantil. Os nossos pequenos missionários, nós temos que cuidá-los. Que lindinhos. Gente, células, ser um anfitrião. Quem quer célula presencial, abrir a sua casa para receber a igreja do Senhor. Não pode receber no presencial, ser um anfitrião presencial, mas faça uma célula online, seja um anfitrião online, tipo assim, você abrir a sala. Isso é muito lindo, dar as boas-vindas, você fazer aquele papel de abrir a sala. Minha célula mesmo, enquanto online, que eu lidero uma célula, eu louvo a Deus pelos irmãos da minha célula também. Eu nunca abri a sala de reunião, sempre foi um irmão que abriu a sala de reunião. Gente, isso é lindo demais. Isso é o que? É o corpo de Cristo em movimento, é a igreja do Senhor se unindo. Então, são esses cômodos, e tudo é útil, todos eles são úteis. Além disso, essa magnífica casa de Deus é construída e aperfeiçoada com a adição de membros novos que passam a pertencer à família de Deus. Esses membros novos, os que estão chegando na nossa igreja, na Manancial. Olhar para esses irmãos, a dar atenção para esses irmãos, perguntar se eles estão precisando de alguma coisa. O que nós, como Manancial, como família de Deus, o que eu posso fazer para você? Te direcionar a uma célula, direcionar você a um aconselhamento de casais. Nós temos que dar atenção para esses novos. E também na questão da multiplicação. Quando a minha célula multiplica, dar atenção para esses novos que estão chegando nas células. Ah, não, eu não vou fazer não, que isso aí que tem que fazer é o pastor. Não, a Bíblia não fala isso. Paulo não vai falar ali que é o pastor. E Jesus, quando deu a ordem, ide, ele não falou ide pastor, ide líder do louvor, não, ou ide líder da intercessão. O ide foi para todos que fazem parte desta família. Ah, eu não vou fazer porque eu não ganho nada com isso. Não ganha talvez dinheiro aqui na terra, mas você, a recompensa vem dos céus, a recompensa vem de Deus para as nossas vidas. Nós estamos fazendo para a edificação do reino de Deus. Eu não estou fazendo porque eu quero agradar, eu estou fazendo para o pastor, não, estou fazendo para nosso sumo
pastor, que é o Senhor Jesus, que é o pastor deste rebanho, que é o pastor desta igreja. Amém? Então vale a pena, porque a nossa recompensa, ela vem dos céus. É do Senhor que vem a recompensa. Mas há pessoas que falam, não, aí a igreja, a família vai crescer. Eu não gosto de família grande. Eu gosto daquela família bem pequenininha. Vamos traduzir para uma linguagem mais popular. Não gosto de igreja grande. Eu gosto de igreja bem pequenininha. Amém. Não há pecado nisso. Ninguém vai te julgar ou te condenar por isso. Eu gosto, né? Não, a minha salvação já está ganha. Não, eu não quero que aqueles sejam alcançados, porque vai crescer a igreja, vai crescer a célula. Não quero que multiplique a célula, porque vai crescer. Mas, queridos, eu tenho uma notícia para você. Que talvez já passou isso pela sua cabeça, né, pelos seus pensamentos. O que João viu em Apocalipse 7, verso 9. Está no telão, por favor? Olha o que o apóstolo João viu. Ele teve uma visão. Está no telão, por favor? Senão, João, em Apocalipse, ele teve uma visão. Olha só esta visão. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Esta é a família de Deus. A família de Deus tem que crescer. Aleluia! Ele viu uma grande multidão. E você faz parte desta multidão. Eu faço parte desse povo, dessa multidão que João viu. Amém? Em nome de Jesus, que o teu coração saia desta reunião, mas pegando fogo do Espírito Santo, da presença de Deus, em querer mais se envolver na obra de Deus, se envolver como família, fazer parte desta família. Ninguém vai garantir a você que você num certo momento você não vai ficar chateado, decepcionado. Se ficou, olhe para o Espírito Santo, olhe para Ele, porque aí Ele vai te dar a resposta, e você ter esse entendimento, que você tem que fazer parte desta família, da casa de Deus, edificando o reino de Deus, edificando a casa de Deus, através dos relacionamentos. Amém? Relacionamento, tanto no vertical, como no horizontal. Louvado seja Deus. Você pode ficar em pé, vamos entoar uma canção, em nome de Jesus.